Olá, amigos, estamos de volta com o curso Compreendendo o Apocalipse. Hoje a lição de número 16, os demônios revelados pelo Apocalipse. Apocalipse 9, verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esse texto fala da sexta trombeta e que os homens continuarão adorando a seres espirituais e esses seres estarão ativamente trabalhando para levar a humanidade ao caos e à destruição. Em todas as religiões, a presença de seres antagonistas ao bem tem variadas citações. Apenas o cristianismo sistematiza o conhecimento e preenche a lacuna que as diversas religiões apenas fazem superficial alusão. No islamismo, por exemplo, o mal é representado por Iblis, chefe dos demônios. Ele é uma espécie de gênio, de djinn, que pode ser bom ou ruim dependendo da ocasião. A religião judaica, o judaísmo, tomou emprestada da religião de Babilônia muito da sua crença a respeito do mal. Para eles, Satã não é um antagonista, mas um parceiro de Deus, uma espécie de advogado de acusação e, por isso, muito importante no equilíbrio do julgamento divino. As religiões cristãs, as seitas evangélicas, a maioria delas estão continuamente criando novos demônios. Para cada distúrbio psiquiátrico, para eles há um demônio por trás. E assim são desde Exus, tranca-ruas, Exu Caveira, Zé Pilintra, Pomba Gira e por aí vai. O que a Bíblia revela a respeito dessa classe de seres espirituais, os chamados demônios? Do conflito que foi iniciado no céu pelo anjo rebelde que passou a ser denominado de Lúcifer, muitos anjos se uniram a ele em sua rebelião. Os motivos dessa rebelião já foram descritos: inveja, orgulho, desejo de ser adorado, reverenciado, amado como se fosse Deus. Era a criatura pretendendo pôr-se lado a lado com o Criador e até mesmo desejando ser superior a quem o criou. Então esse ser se torna o adversário, Satanás, ou o diabo, o caluniador, identificado por vários nomes na Bíblia. Vamos descobrir esses nomes? Apocalipse 9, versículo 11, vai falar de Apolion e Abaddon. Leiamos o texto. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Os nomes na Bíblia representam o caráter, representam a definição moral das criaturas. E Abaddon e Apolion significam o destruidor, aquele que destrói, aquele que causa o caos. Esse é o caráter de Satanás. Apocalipse 12, versículo 9 e verso 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Diabo, que é aquele que separa, Satanás, aquele que é o adversário, a antiga serpente, fazendo alusão àquela serpente do Éden, que Satanás utilizou para enganar Eva, e acusador de nossos irmãos. O caráter de Satanás está descrito de uma forma muito clara nas Escrituras, para que você e eu não tenhamos dificuldade de entender que não é apenas um símbolo do que é ruim, mas um ser autenticamente mau, que está por trás de toda a maldade do planeta. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. Aqui, Mamon é o antigo nome que se pensava no passado de um Deus que favorecia a riqueza. Então, quem está por trás
da busca desenfreada pelo ouro, pela prata, passar por cima das questões morais, onde os fins justificam os meios, Mamon, Satanás. 2 Coríntios 6, versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Cristo e o maligno, Cristo e Belial. Esta palavra Belial representa aquilo que é inútil. São pessoas cujas vidas perderam sentido por causa da ação de demônios. E então eles vivem nas drogas, sob o efeito das bebidas alcoólicas. São pessoas arruaceiras, são pessoas que causam confusão. Mateus 12, verso 24 e 25, Jesus foi acusado de estar realizando prodígios e milagres pelo poder de um deus cananita, de um demônio cananita chamado Baal-zebub. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Beelzebul ou Baal-zebub é o deus das moscas. Lugares sujos, falta de higiene, operação de inimigos, operação de demônios. Então, meus queridos, a rebelião de Lúcifer, como ficou conhecido o anjo, não foi tolerado no céu sua presença, e esse anjo, então, foi expulso de lá. O que muita gente não entende é o fato de que esse ser ainda está agindo no planeta. E por que Deus não o destrói? Muita gente questiona. A filosofia já questionou isso. E ela diz que Deus não destrói porque não pode ou não quer. Se não pode, é porque não é poderoso para fazer isso. Se não quer, deve ter algum tipo de amizade entre eles e se ajudam mutuamente. Não vamos tratar desse assunto agora. Caso queira saber mais sobre isso, deixe nos comentários. Agora vamos à Bíblia. Mais uma vez, o que ela tem revelado sobre essas entidades espirituais? Quem os lidera, sabemos que é Satanás. Tem nomes, esses demônios, por quais nomes são feitas alusões a espíritos malignos na Bíblia? O que eles pretendem? Aqui no canal tem 3 estudos relacionados à presença do mal. Os cards serão disponibilizados aqui. Estudos 7, 8 e 14 para que você possa compreender melhor esse assunto. Compreendemos o seguinte: como Satanás não foi tolerado no céu porque não existe harmonia entre Deus e o diabo, entre Jesus e Satanás, ele foi expulso. Apocalipse 12, versos 7, 8 e 12 diz que foi expulso o grande dragão, o diabo e Satanás, e ele sabe que tem pouco tempo e veio para a terra. Sendo expulso do céu, o planeta Terra é o único lugar onde se tolera o mal e parece lucrar com sua presença, haja vista o comércio de iniquidade. Conforme Ezequiel 28 diz que Satanás trabalha e isso rende lucros para muitas pessoas. São vendas de artigos religiosos, são a venda de produtos que tendem a dar uma conotação prazerosa ao pecado, e assim o comércio de iniquidade, a venda de bênçãos, a venda de produtos que matam, que causam dor, que causam confusão, criam-se necessidades fictícias que procuram ser preenchidas com artigos que têm a ver com a iniquidade e com o pecado. Pretendem roubar a afeição da maior parte dos seres humanos e levá-los contra Deus. Esse é o objetivo desses demônios. E nós vamos analisar com a Bíblia aberta. Vamos lá. Tudo que foi criado por Jesus, inclusive o céu, os planetas e os anjos. João capítulo 1, versículo 3 diz que tudo foi feito por Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Falando de Jesus como o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos, e esses anjos, criados puros e em perfeita harmonia com a vontade de Deus, até que um deles, o querubim ungido da guarda,
sai de sintonia e passa a abrigar sentimentos que o levam a se afastar da luz. Em Ezequiel 28,15 diz que ele foi criado perfeito, até que se achou iniquidade nele. Então o mal é a ausência consciente da presença do bem. É o afastamento de Deus. E Deus não aceita coexistir onde o mal está. Lemos 2 Coríntios 6, versos 14 a 16, que não pode haver harmonia entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás, entre o crente e o descrente, e assim Deus, portanto, não tolera o mal. E com certeza, condescendendo em baixar ao nível dos anjos, Deus tratou aquela emergência da rebelião no céu dentro desse círculo, dando muita liberdade, concedendo poder de escolha, mas revelando as consequências trágicas de se persistir no caminho antagônico a ele. Resultado, a Bíblia diz em Apocalipse 12, versos 7, 8 e 12, que houve uma batalha no céu, houve uma peleja, houve uma guerra no céu. E os anjos, arregimentados sob duas bandeiras, uma do lado do bem, lideradas por Miguel, que é Jesus, e outra liderada por Satanás, o dragão. E essa batalha resultou na expulsão desses desafetos para fora do céu. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E o verso 12 diz: Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo de operação desses poderes na terra está acabando. E assim, Deus não os destruiu para permitir que eles mesmos pudessem perceber e provar para si mesmos o resultado de suas pretensões. E como a terra foi o único lugar que aceitou a presença rebelde, estamos sofrendo com essa administração desses seres maus. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que a terra, o mundo, jaz no maligno, está refém desses poderes, até que os seres humanos, portanto, em nome de Jesus, se levantem e combatam o mal com as armas do bem. Como têm agido os demônios na terra? Os anjos que foram expulsos com Satanás, a Bíblia diz que foi 1/3 de anjos foram expulsos. Salmo 78, verso 49. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Legião de anjos portadores de males foram lançados para a terra. E alguns são tão temíveis e perversos que nem o próprio diabo consegue acalmar. Então a Bíblia diz que eles foram aprisionados. Judas 6. E há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos que deixaram a obra original para a qual foram criados, servir ao bem. Esses anjos tão terríveis em poder e violência são, portanto, guardados, aprisionados sob algemas eternas para o dia do juízo. 2 Pedro 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Apocalipse 9, verso 14 e 15. Confirma, mais uma vez, que anjos estão aprisionados. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 dos homens. Então, anjos, demônios, criaturas malignas que vivem conforme o caráter de Satanás, desprezando todo o bem, toda a noção da santidade divina, do caráter de Deus, e, portanto, são demônios. Agem para fazer o mal nessa terra. Por isso, então,
Violência, dor, morte, males é o que eles fazem. E, portanto, alguns anjos estão aprisionados. Uma informação aqui muito interessante. Esses demônios, eles administram igrejas. Ezequiel 28, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Falando aqui de Satanás e de seus anjos, diz que eles administram templos, santuários, que estão envolvidos com o pecado. E é importante que você compreenda, e é fácil descobrir, porque esses templos, essas igrejas, têm sempre relação com aquilo que é contrário à lei de Deus. Tem relação com ídolos, com a sensualidade, culto com música no estilo rock, pagode, samba, bossa nova, diferente da chamada música cristã, música sacra. Então, envolve-se com venda de milagres, de prodígios, ou seja, o culto está associado com alguma coisa contrária à lei de Deus. Seja o dia de culto, a música, as vestes, os alimentos, casamentos, tudo isso contrário ao que ensina a palavra do Senhor, é o que promovem os demônios nas suas igrejas. Evidentemente que você não verá nenhuma igreja com o título Igreja de Satanás, porque ele vai utilizar os nomes bíblicos para as suas igrejas. Mas é o comportamento, é o culto, é a doutrina que faz a gente perceber quem está administrando, influenciando aquele ramo, aquele culto. Lemos então Apocalipse 2, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nesta igreja de Esmirna, alguns judeus religiosos atacavam os cristãos. E a testemunha de Jesus, aqui no Apocalipse, diz que eles não serviam a Deus. Eles eram antes membros da sinagoga de Satanás, da igreja de Satanás. Então, existe essas igrejas administradas por demônios que atacam, que procuram causar sofrimento àqueles que servem a Deus através de Jesus. 1 Coríntios 10, 19 a 21. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que esse texto diz? Que as igrejas administradas que têm influência de demônios, elas promovem cultos que envolvem idolatria, envolvem festas profanas e cultos dedicados a santos com comidas e bebidas. Apocalipse 16, verso 14, diz que os demônios realizam milagres, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, os demônios, ao agir na terra, promovem milagres, seduzem o povo com propostas de prosperidade, milagres, prodígios, e as pessoas então são seduzidas, enganadas, e nessa tentativa querem os demônios também arrebanhar, enganar, seduzir os eleitos de Deus, aqueles que estudam sua palavra e que ficam muitas vezes questionando por que, como as pessoas podem, tendo a mesma Bíblia, serem enganadas de forma tão fácil através de milagres e prodígios, que são patrocinados pelos demônios. Marcos 9, versos 17 a 19, nos mostra que os demônios podem assumir corpos humanos, agir de tal maneira que causam dor, sofrimento, tudo isso para provocar alguma reação em Deus, provocar algum tipo de vergonha e humilhação na divindade, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e os demônios querem perverter esta imagem. Marcos 9,
verso 17 a 19, nós lemos: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Observe então que os demônios, espíritos imundos, ao contrário dos anjos do bem, esses invadem os corpos, as consciências, manipulam as pessoas, causando vergonha, pânico, medo e levando muitas vezes ao suicídio e à morte, causando grande tumulto, grande angústia e confusão, onde as pessoas ficam questionando a presença de Deus ou não. Essa é a proposta de Satanás, é assim que agem os demônios na terra. Os demônios conduzem ao espiritismo. Isaías 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Há lei e há o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então os demônios estão por trás daqueles cultos onde as pessoas querem adivinhar CPF, detalhes da vida das pessoas, daqueles cultos onde se presume que os mortos comunicam-se com os vivos, e a palavra de Deus deixa muito claro que nesses lugares onde a lei de Deus não é levada a sério, esse é o terreno propício para as manifestações espirituais malignas. A presença de demônios induzem a práticas sexuais abomináveis. Levítico 18, verso 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Romanos 1, verso 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o plano do inimigo é fazer com que a humanidade seja induzida a práticas homossexuais, à bebedeira, à idolatria, ao adultério, de tal forma que, como ladrões, como avarentos, eles não possam herdar o reino dos céus. É assim que agem os demônios na terra, e a proposta é afastar os homens de Deus. Os demônios seduzem o povo com belas palavras e falsas doutrinas. 2 Pedro 2, de 1 a 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não é difícil analisar nesses últimos tempos a quantidade de casos de pedofilia, de pastores que roubam, que desviam recursos, que cometem adultério, que causam deslizes e confusão entre o meio religioso, especialmente entre os cristãos. Pessoas que têm uma forma extraordinária de comunicação, que atraem multidões, que oferecem palavras e conforto, e acabam fazendo comércio desses instrumentos de fé, vendendo a palavra de Deus, oferecendo milagres, orações, por dinheiro, e no final muitas vezes acabam com uma fama manchada por conta do pecado.
Então, Satanás, ele seduz o povo com palavras bonitas, filosóficas, psicologicamente bem trabalhadas e com falsas doutrinas de prosperidade. E aí o povo é enredado, tudo com a intenção de que essas pessoas abandonem a verdade da palavra de Deus e sejam presas fáceis dos engodos de Satanás e assim percam a salvação. Como nós podemos vencer a Satanás? A verdade da palavra de Deus, e ela nos garante que não temos que vencer a Satanás e os seus demônios. Jesus já fez isso por nós. Nós precisamos apenas reconhecer que eles já estão vencidos e resistir às suas investidas. O que eles fazem quando a pessoa é ignorante dessa verdade? Satanás, ele costuma atacar, ele costuma fingir que tem poder e através dessas práticas de cultos espiritualistas causam grande impacto na mente das pessoas que não leem, que não estudam, que não oram e, portanto, elas são aprisionadas facilmente nos enganos satânicos. Lucas 4, verso 31 a 37. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Jesus tem poder. Ele tem autoridade suprema sobre todos os espíritos, porque ele é o Criador e, portanto, eles lhe obedecem. Ele tem autoridade, ele ordena que saiam. E assim todo aquele que estiver na presença do Senhor, em comunhão com Jesus, esse recebe de Jesus a autoridade para expulsar demônios, para impedir que esses seres continuem atacando, provocando mal. 1 Pedro 5, verso 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O conselho de Deus é resistir ao diabo, não permitir que ele alcance ocasião e vitória sobre a vida dos servos de Deus. Tiago 4, versos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Portanto, Jesus garante uma vida em comunhão, uma vida justificada, uma vida que está em harmonia com a palavra, com a graça de Deus. Essa vida tem autoridade, tem moral, para que em nome de Jesus expulsem os demônios. Não como acontece nas igrejas neopentecostais, onde existe um verdadeiro teatro montado, onde seres espirituais utilizam seres humanos para enganar os outros. E ali pecadores costumam conversar com os supostos demônios, mantendo com eles um diálogo para demonstrar que aquele homem pecador, ele tem domínio sobre aquele demônio. Portanto, faz com ele o que ele quiser. Não é assim que diz a palavra de Deus. Marcos 16, verso 17, Jesus diz: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Esses cultos neopentecostais, a prova de que Satanás está agindo ali, participando com eles como um associado, é que logo em seguida eles vão cobrar pelos supostos milagres. Mamon, o dinheiro, é que vai falar alto. Nós hoje estamos refletindo a autoridade que Jesus tem sobre os demônios e os espíritos malignos. A autoridade dele, que vem do Pai, que age no poder do Espírito e é cada vez mais reconhecida pelo povo, sobretudo porque não é humana, mas uma autoridade de vida. Ele vive o que prega, aquilo que crê, ele é revestido da graça do alto, portanto, usando toda a armadura de Deus. Efésios 6, verso 10 a 18.
diz que nós precisamos nos fortalecer na graça de Deus e revestir com a força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus. Quais são os elementos da armadura? Nós temos que estar firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Podemos vencer e somos mais que vencedores através de Jesus. Portanto, meu amigo, não se esqueça, não participe de cultos onde a presença de demônios, onde situações espirituais que causam pânico e medo são convocados, porque ali fatalmente Satanás estará presente para tentar enganar, seduzir e manter aprisionados aqueles que hão de herdar a salvação. Qual o objetivo dessa revelação que Deus faz para cada um de nós? O principal objetivo é revelar aos servos de Deus, em todas as igrejas, que Satanás e seus anjos sabem que tem pouco tempo e por isso eles vão atuar com mais energia nesses últimos dias. O engano será, conforme está revelado na palavra de Deus, girará em torno da adoração, levando a humanidade a quebrar a lei de Deus e para isso lançando mão de falsos milagres, de instrumentos da mediunidade, da psicologia, da filosofia. As pessoas serão desviadas da palavra de Deus e colocando sua fé no elemento humano da criatura que consciente ou inconscientemente estará a serviço de Satanás. A única forma de saber dessas estratégias é lendo a palavra de Deus, é evitando distrações como séries, filmes, músicas, festividades e diversões que tomam o tempo da comunhão, da frequência à igreja e da oração. Você está consciente disso? Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e por isso estará avolumando a quantidade de ações sobrenaturais nesses últimos dias. Que você se prepare até que Jesus volte. Mantenha seu foco na palavra, na comunhão e na oração. Estude a Bíblia. Nosso próximo estudo: o Apocalipse revela o segredo da morte.